Hoje, o canal Livros e Ideias está lançando um novo desafio para vocês. É um quiz sobre literatura. Você vai tentar responder 20 perguntas e, se gosta desse tipo de vídeo, já vai dando um famoso like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho de notificações e distribuindo para toda a sua rede social. Você terá 10 segundos para responder a cada pergunta. Após esse tempo, a resposta correta vai aparecer na tela. Pronto para começar? Vamos lá! Pergunta 1. Quem é o autor de Dom Casmurro? José de Alencar, Machado de Assis, Euclides da Cunha ou Guimarães Rosa? Resposta correta, opção B, Machado de Assis. Pergunta 2. Qual é o título do romance de Jorge Amado que se passa na cidade de Ilhéus, na Bahia? Gabriela Cravo e Canela, Capitães da Areia, Dona Flor e seus dois maridos ou Tenda dos Milagres? Resposta correta, Gabriela Cravo e Canela. Pergunta 3. Quem é o autor de O Alienista? Euclides da Cunha, José Saramago, Machado de Assis ou Lima Barreto? Resposta correta, opção C, Machado de Assis. Pergunta 4. Em que romance de Clarice Lispector o narrador é Rodrigo S.M.? A Maçã no Escuro, A Hora da Estrela, A Paixão segundo G.H. ou Água Viva? Resposta correta, alternativa B, A Hora da Estrela. Pergunta 5. Qual é o título do famoso romance de Jane Austen que foi adaptado para o cinema várias vezes? Orgulho e Preconceito, Razão e Sensibilidade, Emma ou Persuasão? Resposta correta, alternativa A, Orgulho e Preconceito. Pergunta 6. Qual é o autor de 100 Anos de Solidão? Gabriel Garcia Marques, Pablo Neruda, Jorge Luiz Borges ou Isabel Allende? Resposta correta, alternativa A, Gabriel Garcia Marques. Pergunta 7. Quem escreveu Os Miseráveis? Émile Zola, Alexandre Dumas, Gustave Flaubert ou Victor Hugo? Resposta correta, opção D, Victor Hugo. Pergunta 8. Quem escreveu O Pequeno Príncipe?
Jules Verne, Antoine de Saint-Exupéry, Victor Hugo ou Gustave Flaubert? Resposta correta, opção B, Antoine de Saint-Exupéry. Pergunta 9. Qual é o título do livro que é uma crítica satírica à Revolução Russa e apresenta animais como personagens principais? O Grande Gatsby, A Ilha do Tesouro, As Aventuras de Sherlock Holmes ou A Revolução dos Bichos? Resposta correta, opção D, A Revolução dos Bichos. Pergunta 10. Quem é o autor de Crime e Castigo? Lev Tolstói, Fyodor Dostoiévski, Ivan Turgenev ou Anton Chekhov? Resposta correta, opção B, Fyodor Dostoiévski. Pergunta 11. Qual é o título do livro que apresenta a história de Jean Valjean, um ex-prisioneiro que busca a redenção? O Estrangeiro, O Conde de Monte Cristo, O Retrato de Dorian Gray ou Os Miseráveis? Resposta correta, opção D, Os Miseráveis. Pergunta 12. Em Romeu e Julieta de William Shakespeare, a qual família pertence Romeu? Montecchio, Capuleto, Medici ou Borgia? Resposta correta, opção A, Montecchio. Pergunta 13. Quem é o autor de O Apanhador no Campo de Centeio? Ernest Hemingway, J.D. Salinger, F. Scott Fitzgerald ou Mark Twain? Resposta correta, opção B, J.D. Salinger. Pergunta 14. Quem é o autor de Ensaio sobre a Cegueira? Júlio Cortázar, Gabriel Garcia Marques, José Saramago ou Isabel Allende? Resposta correta, opção C, José Saramago. Pergunta 15. Qual é o nome do protagonista de 1984 de George Orwell? John Proctor, Winston Smith, Holden Caulfield ou Atticus Finch? Resposta correta, opção B, Winston Smith. Pergunta 16. Quem é o autor de O Grande Gatsby? É o Sinclair Lewis, é o Ernest Hemingway, é o John Steinbeck ou F. Scott Fitzgerald?
Resposta correta, opção D, F. Scott Fitzgerald. Pergunta 17. Quem é o autor de Dom Quixote? Miguel de Cervantes, William Shakespeare, Fyodor Dostoiévski ou Jane Austen? Resposta correta, opção A, Miguel de Cervantes. Pergunta 18. Qual é o romance épico escrito por Léo Tolstói que retrata a vida durante a invasão napoleônica da Rússia? Crime e Castigo, Guerra e Paz, Ana Karenina ou Irmãos Karamazov? Resposta correta, opção B, Guerra e Paz. Pergunta 19. Em que local estava localizado o sanatório onde acontece quase toda a história de A Montanha Mágica de Thomas Mann? França, Itália, Suíça ou Alemanha? Resposta correta, opção C, Suíça. Última pergunta, pergunta 20. Quem é a autora de O Diário de Anne Frank? Anne Rice, Anne Brontë, Anne Tyler ou Anne Frank? Resposta correta, opção D, Anne Frank. Parabéns, muito obrigado a você que chegou até o final desse vídeo. Se você gostou desse tipo de vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal Livros e Ideias, ative o sininho de notificações e distribua este vídeo para a sua rede social e para os seus amigos. Até o próximo vídeo, não percam!